neste dia na casa de Deus. Queria também notificar a presença aqui, temos aqui algumas visitantes, não é? Amigas da Tita, Ana Dias, Chaquemia, não é? Sejam muito bem-vindas, amém? Que Deus possa abençoar vocês, tá? Glória a Deus. Mais alguém nos visitando pela primeira vez? Mais alguém? Sejam muito bem-vindas, tá? Ali as meninas, né? Chaquemia, Ana Dias, tá? O João também, não é? Primeira vez no domingo, não é? Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Amém, amados? Que Deus possa abençoar poderosamente. No terceiro domingo, amados, de todos os meses, nós temos o nosso culto de missões, que nós falamos um pouquinho da obra missionária, né? Daquilo que Deus tem nos permitido viver, fazer. Já conhecemos o projeto Guiné, não é? Eu queria chamar aqui a diaconisa Lena, ela vai estar falando um pouquinho nesse momento, tá? E já nós voltamos. Amém? Bom dia, amados. Bom dia. Como é bom estar aqui, não é verdade? Amém. Neste momento, em todas as igrejas do Projeto Vida Nova, estamos a recordar o que o nosso apóstolo profetizou para este ano. Não é? É um ano do derramar do Espírito Santo, o tempo de nós vivemos o sobrenatural. E o Espírito Santo verdadeiramente está a agir na igreja, através de todos nós. E o que é que eu gostaria de compartilhar com vocês? Naquilo que está a ser falado em todas as igrejas, está a ser relembrado aquilo que aconteceu já há muitos anos atrás, em 1906, quando surgiu o novo movimento pentecostal com o William Joseph Seymour, se eu falei bem. Em que houve um reavivamento muito grande, que tudo começou numa casa e logo a seguir foi estendido. Era tanto povo a se converter, tanto povo a cair sobre o poder do Espírito Santo, tanto povo com sede de Jesus, que eles logo a seguir que é que tiveram que construir, ficar num prédio, e esse avivamento durou 9 anos. Mas nunca acabou, porque o Espírito Santo nunca se extingue. O nosso apóstolo, nosso querido apóstolo Ezequiel Teixeira, tem, e todos que já conviveram com eles, traça sempre uma grande missão para todas as suas igrejas. É que é o Espírito Santo de Deus que nos rege. É o Espírito Santo que convence e que leva todos ao arrependimento. É o Espírito Santo que constrói as igrejas. E é isso que nós podemos ver em nós. Esta igreja aqui também começou numa casa, na casa dos nossos pastores. E também podemos ver isso em Bruxelas. A nossa igreja que hoje existe em Bruxelas começou na casa dos nossos queridos pastores hoje, pastor Rafael e pastora Camila. E hoje temos uma igreja lindíssima que irá crescer, como a nossa irá crescer, porque o poder do Espírito Santo está no meio de nós, como ainda nós agora louvamos, e que Ele seja bem recebido nos nossos corações e que Ele nos dê coragem e poder para nós podermos, na realidade, falar do amor de Jesus a todo lado. Está-se a cumprir a profecia que foi dita em Joel, e nós vamos relembrar, porque ela foi falada pelo profeta e foi voltada a falar em Atos 2. E em Atos 2:17 diz que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Que nós possamos guardar nos nossos corações este avivamento que está escrito aqui, nesta promessa de Deus, e que tomemos posse. E que nós deixemos que o Espírito Santo vá construindo toda a nossa igreja, seja onde ela estiver. Aqui, no Brasil, na Bélgica, nos Estados Unidos, e que nós possamos viver o agir de Deus em cada uma. Relativamente a Bruxelas, e como vocês sabem, bem há pouco tempo, tive o privilégio de poder acompanhar os nossos pastores. Portanto, realizou-se lá um encontro de casais, e é um privilégio realmente. Eu tenho um coração muito grato. Primeiro, tenho um coração muito grato
pelo incentivo que os meus pastores me deram. Porque é preciso realmente nós colarmos aos nossos líderes, grudarmos, como disse o pequeno Joaquim, porque nós sozinhos não fazemos nada. É preciso estar em comunhão com a igreja e nós sermos direcionados pela nossa liderança, porque são eles que têm a visão e seguem a visão do nosso apóstolo e eles em primeiro lugar, não é, já oraram e veem aquilo que Deus quer construir adiante. E eu estou muito grata, sou muito grata por pertencer a esta igreja, sou muito grata por cada irmão que orou, sou muito grata a tudo isso e sou muito grata aos pastores Rafael e Camila por me terem recebido tão bem. Foi com um carinho, um amor tão grande, que é indescritível. Eu acho que há muito tempo nem recebia tanta honra. Foi uma coisa maravilhosa. E sou grata à igreja toda, não é? Porque nada se faz sem a vossa oração, nada se faz sem o vosso encorajamento. E eu tenho a certeza que isto é uma igreja que ora. E aqui é uma igreja que tem o coração em todos os objetivos do Senhor. E que quando souberam que íamos fazer um encontro de casais, todos estavam intercedendo por nós. E mais do que as palavras, é a vivência. Mais que as palavras, é a vivência. Nós vamos passar aqui uns pequenos vídeos, mas nem nos vídeos se consegue transmitir aquilo que se vive. Porque só vivendo junto da família pastoral, e neste caso eu tive este privilégio de viver com os nossos pastores e com os nossos pastores da Bélgica, realmente é viver o sobrenatural. Nós deixamos a nossa carne viver na nossa carne. E nós vivemos pelo Espírito, onde não há cansaço. E é um amor tão grande que é gerado pelo Espírito Santo no nosso coração, que tudo o que é feito é lindíssimo, é maravilhoso. E só Deus para depois nos fortalecer. Vai seguir então aqui um pequeno vídeo. Este vídeo fala um bocadinho dos bastidores antes da reunião de casais, para vocês verem alguns momentos que nós vivemos. Este foi o aniversário da pastora Camila, onde estava a igreja toda reunida. Portanto, aqui estão a passar momentos em que nós tivemos de preparação, momentos de artes, momentos de... E neste momento eu deixo um bocadinho este louvor, porque ele é maravilhoso. Queremos ao Senhor, orando juntos, vamos juntos, no Senhor. Dava vontade de todos lá estarem, não dava? Enquanto a reunião esteve a decorrer, eu tive Podes continuar ao sul. Portanto, nós agora vamos continuar com um vídeo onde vai dar várias imagens, vocês vão ver os irmãos. Já pertence mesmo, portanto, a um resumo do encontro de casais. E enquanto isso, eu só vos quero dizer, portanto, que enquanto esta reunião decorria, portanto, eu tive o privilégio de estar com as crianças. E também lá o nosso Ministério Infantil é uma bênção. As crianças estão sedentas de querer aprender de Jesus. É tudo muito organizado também. E é um ministério tão lindo. Porque conforme Joel, não é? A profecia diz, os seus filhos e filhas profetizarão. E eles estão a crescer no nosso meio, não é? E é uma missão. Porque eles estão aqui a ser gerados para serem os discípulos da manhã. Eles estão a ser discipulados. Eles vão pregar, eles vão evangelizar, eles vão dar continuidade à obra do Senhor. Por isso é tão lindo ver que aqui em Lisboa tudo acontece.
para nós formarmos estas crianças e lá em Bruxelas também. Fiquei muito alegre de poder estar com elas. Eram crianças de todas as idades, estavam numa boa sala, tinham muito material e tinham lições também muito bem preparadas. E foi na realidade uma bênção. Há uma coisa que eu gostaria aqui também de compartilhar com vocês, que em Bruxelas acontece. Vocês sabem que o local onde a igreja, onde os cultos se realizam e aquela reunião se realiza, não é uma casa, é um sítio em que só se presta culto, mas ele serve para outros fins. Ele serve para a Cruz Vermelha entregar alimentos, não é? Portanto, tudo o que se lá faz em cada culto no domingo é levado de casa. Desde os instrumentos, aos lanches das crianças, ao material das crianças. Por isso passou aí uma foto com todos nós dentro do carro, cheios de material, e não havia espaço para mais nada. E nós sorrindo com tanta alegria de podermos ir, na realidade, a levar tudo para montar naquele salão. Mas, se Deus quiser e Deus quer, será com certeza aberta uma igreja própria. No nome de Jesus. Vai então passar então outro vídeo. Vocês querem ir lá? Vamos fazer uma caravana? Era muito lindo, não era? Não há lá só frio. Que aqui o diácono Rivelino mostrou os -1, ou -2, ou -3 graus. Mas em março já estava bom tempo. Havia neve, não foi, pastor? Em cima dos carros. Ainda vimos no jardim a cair neve. Ou seja, num dia há todas as estações. Faz sol, faz chuva, cai neve. É um sítio maravilhoso para nós podermos estar com os nossos irmãos e viver o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Som. Aleluia. Eu não sei se mais alguém trouxe os alimentos, amados. Nós falamos que também podiam trazer, tá? Se você tiver trazido, ou se depois quiser trazer, noutra ocasião, pode trazer sim. Isaac, traz esse nosso, tá? Glória a Deus. Vamos estar fazendo o nosso ofertório, tá bem, amados? Esse é um pouquinho daquilo que a gente tem feito na obra missionária, tá? Nós também temos o nosso projeto Guiné, temos ali algumas informações que nós apoiamos cerca de 20 e tal crianças na Guiné, grande parte na sua maioria órfãos, não é? E nós canalizamos muitos nossos alimentos para o projeto Guiné, através da nossa querida Ângela, a sua família, e é um projeto que, assim, que Deus colocou, Deus entregou nas nossas mãos, para que nós pudéssemos cuidar dessas crianças. Às vezes a gente ouve falar, né? Esse final de semana estava a Cruz Vermelha nos supermercados fazendo uma colheita de alimentos. Mas tudo bem, a gente chega lá e depois eles tratam do resto, a gente não sabe mais. Às vezes é o banco alimentar que a gente está lá nos supermercados. Mas nós aqui, todos os meses nós fazemos isso, amados, para uma realidade que é nos muito próxima. Amém, amados? São sobrinhos, são criancinhas, não é? Sim, da nossa querida Ângela, do Vasco, que o prova a Deus entregar nas mãos da igreja para a igreja cuidar. Amém, amados? E nós constantemente também passamos aqui informação, quando o Marcelino está cá, quando a Ângela traz fotografia dos meninos, que nós apoiamos, nós ajudamos, tá? E que a gente vem assim, continuar fazendo essa obra, tá bem, amados? Nós ajudamos os meninos, quer nos alimentos, quer no lugar, na renda do lugar, que o Marcelino, o irmão da Ângela, teve necessidade de alugar um espaço maior lá na Guiné-Bissau, para que os meninos pudessem ser colocados, não é? Que eram muitos meninos, não cabriam dentro da casa dele. Hoje nós temos ouvido boas notícias, os meninos estão estudando, estão avançando, e graças ao amor da igreja. Amém, meu querido? Que a gente não venha deixar isso morrer, a gente sabe a carência que existe nesses países, mas todos nós podemos fazer parte desse propósito. Amém, amados? Eu gostaria de pedir que fossem distribuídos envelopes nesse momento, você vai estar recebendo o seu envelope. Levanta a sua mão, se você deseja ofertar na casa de Deus, amém, amados? E já vai estar passando também ali o MBWay, você também pode fazer pelo MBWay a sua oferta, a sua primícia, amém, meu querido? Mas que a gente venha até, acima de tudo, um coração grato, um coração assim sempre voltado para
para abençoar a obra de Deus. Amém, meu querido? Porque a Bíblia diz que com a mesma medida com que nós medirmos, nos será medido. Amém, amados? Deus é generoso. Amém, amados? E Ele conta com a nossa generosidade. Está aqui o MBWay, tá, meu amado? Se você quiser fazer pelo MBWay, a sua oferta, a sua contribuição, mas faça, amados. Seja muito, seja pouco, se estimule a ajudar, se estimule a participar. Não deixe de participar nesse momento, amém, meu querido? Nós precisamos semear no reino de Deus, para que haja colheita sobre nós. Amém, meu querido? Vamos ficar de pé nesse momento, vamos estar orando juntos, aleluia, para que Deus venha abençoar esse momento da nossa sementeira, amém? Glória a Deus. Levanta o teu envelope para o alto, levanta seus ofertas, seu dízimo, tá, amados? Se você estiver entregando os seus dízimos, nunca esqueça de anotar, colocar uma referência, tá? Aqui é dízimo, amém, amados? Glória a Deus. Feche teus olhos e vamos orar todos juntos ao Senhor. Querido Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por essa manhã bendita, Deus. Muito obrigado por todos os benefícios que Tu nos concedes, Deus. Muito obrigado, Pai Santo, por, Senhor, o privilégio que nós temos de ofertar na Tua casa, Deus. Ó Senhor, verdadeiramente nós podemos ser cooperadores, Deus, podemos ser ofertantes na Tua casa, Deus. Ó Senhor, porque a Tua palavra declara, Senhor, que Tu, Senhor, Tu abençoarás, Tu multiplicarás, Deus, a nossa sementeira, Deus, de forma tal, Senhor, que venhamos a receber, Deus, a maior abundância da Tua parte. Eu desejo, oro sobre a vida dos meus irmãos, Deus, para que Tu possas abrir as janelas dos céus, Senhor, na área profissional, Deus, na área, Deus, de empreendedorismo, Deus, todos aqueles, Deus, que almejam, Deus, alavancar negócios próprios, Deus, ó Senhor, mas que acima de tudo, Deus, ó Senhor, Tu possas, Deus, ó Senhor, incutir, Deus, que Tu possas ministrar o coração da igreja, Deus, ó Senhor, o ofertar, o dizimar, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que a Tua igreja venha ser madura e entendendo, Deus, esse princípio, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Oramos também por essas primícias, Deus, estão sendo depositadas no Teu altar, Deus, que Tu possas estar abençoando, Deus, cada lar, ó Deus, abençoa cada família, Deus, que se dispõe a ofertar na Tua casa, Senhor, em nome de Jesus, Deus, muito obrigado, Deus, porque nós podemos ver esses corações ofertantes, Deus, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Oramos juntamente, Deus, com os nossos irmãos, sobre todos os pedidos que foram aqui colocados no Teu altar, Senhor. Ó Deus, aqui existem pedidos na área da cura, da família, Deus, na área profissional, Deus. Existem pedidos de várias ordens, Deus, e nós cremos, Deus, Tu estás trabalhando em favor da Tua igreja, Deus. E no tempo oportuno, Deus, nós ouviremos testemunhos, Deus, assim como temos ouvido, Deus, dia após dia, sobre o Teu agir, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai Santo. Continue abençoando cada lar, cada família, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, a igreja diga comigo, amém. Amém? Enquanto recolhem os envelopes, as obreiras, as criancinhas podem vir para a frente, por favor. Vamos estar orando também pelas nossas criancinhas, tá? Glória a Deus. Acho que já está ali e vai passar então aí esse último vídeo, tá? Enquanto as criancinhas vêm aqui. Pode soltar, Suzete, esse último vídeo do encontro de casais. Glória a Deus. Aleluia. Já vamos estar orando. Podemos sentar, tá? Pode sentar. As crianças já estão a postos. Esse é o último vídeo do encontro de casais. Olha que bênção, que bonito. Que Deus venha assim abençoar aquele lugar poderosamente. Esteja sempre orando, amém, amados, pela nossa igreja na Bélgica. Eu creio que é a igreja mais recente do projeto Vida Nova, não é? Entre outras que têm surgido lá pelo Brasil. Mas que Deus venha assim abençoar esse trabalho, essa obra. Ore pela vida dos nossos pastores, pastor Rafael, pastora Camila, que aceitaram esse desafio, estão com o coração assim na obra de Deus, fazendo de todo o coração tudo aquilo que Deus tem concedido. Amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Foi tudo assim feito com muito amor, muito carinho, não é? E cremos que a palavra foi semeada aos corações dos casais. Aleluia. Glória a Deus. Amém? A nossa pastora. Amém? Glória a Deus. Vai estar passando, tá? Aleluia. Vamos orar para a gente ganhar tempo também. Estenda a sua mão aqui pelas nossas criancinhas. Aleluia. Querido Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, pelas nossas criancinhas, Deus. Muito obrigado, Deus, por toda a obra, Deus, que Tu tens nos permitido fazer, Senhor. Assim como foi com as criancinhas em Bruxelas, com os casais, assim como tem sido em outros lugares, Deus. Nós queremos pedir nesse momento a Tua bênção sobre as nossas criancinhas, nossos filhos,
adolescentes, Deus, têm sido ensinados nos teus caminhos, Pai Santo. Continue, Senhor, admoestando, Deus. Continue, Senhor, abençoando, Deus, nessa linda obra, dando graça, Deus, às monitoras, professoras, Deus, que têm se dedicado dia após dia, Deus, a ensiná-los nos teus caminhos, Pai Santo. Não deixe, Deus, que nenhuma palavra má possa, Senhor, gerar nos seus corações, brotar, Senhor, nenhuma semente de amargura, Pai Santo, mas que a tua palavra, Deus, aquela que procede do teu coração, possa verdadeiramente, Senhor, ser vincada nos seus corações, ser cravada, Deus, com selo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de tal forma que eles venham permanecer fiéis, firmes e constantes na tua palavra, Senhor, para a honra e glória do teu nome. A igreja diga comigo, amém. Amém? Tem um anúncio, Alessandra. As crianças podem subir. A paz do Senhor, amém? A palavra do Senhor diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas muitas vezes a gente acha que nós temos que viajar, temos que estar de corpo presente. Mas não, irmão. Uma atitude sua faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Nos alimentos, nas roupas. E nós temos tendo um trabalho, né? Nós temos tido um trabalho que nós recebemos roupas, fazemos uma triagem, separamos para Guiné, separamos para pessoas que precisam aqui na igreja e separamos também para os centros de refugiados. Esta foto foi tirada ontem, porque ontem o projeto, né, o projeto Vida Nova levou uma leva, né, de roupas para os centros de refugiados. E eles ficaram muito gratos. Por quê? Porque eles precisam. Esse daqui também foi outro dia que tem um casal, né, a Maryland e Juarez, vem aqui buscar, eles moram em Loures, eles vêm aqui, buscam toda a doação e levam para esses centros de refugiados. E aí ele está entregando tudo que nós separamos aqui. Por quê? Isso, irmãos, é para vocês saberem que o nosso trabalho é sério. Porque vai ser direcionado para quem realmente precisa. Porque uma roupa que você doa, uma roupa que é entregue, é um abraço de que você dá numa pessoa. É o frio que você cobre, não é? É o conforto que você dá. E nós, como igreja, estamos sendo relevantes, estamos proporcionando este bem-estar, este apoio de quem vem, porque isso é um centro de refugiados. Eles estão a receber refugiados todos os dias. Imagina uma pessoa que chega aqui, nós como imigrantes, chegamos aqui e se sentimos inseguros, e nós sabemos para que viemos. Imagina uma pessoa que está fugindo da guerra, fugindo da pobreza, fugindo no desespero porque perdeu tudo. Ela é completamente segura. E um gesto pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. É um abraço. A gente pode não estar lá, mas a nossa atitude está. E essa é que faz a diferença. Sabe por quê? Porque é isso que Jesus faria. É isso que Jesus... Porque Jesus disse, você me vestiu quando vestiu um dos meus pequeninos. Você me deu de comer quando deu para um dos meus pequeninos. E essa é a diferença. Nós podemos não estar lá na Síria, mas o nosso gesto está a vestir um sírio, está a vestir qualquer outra pessoa que precisa, até mesmo na Guiné, eles recebem, e são roupas boas. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós fazemos a triagem, nós separamos aquilo que é melhor. Porque se não tiver bom, nós deitamos fora. Porque se eu não uso, eu não vou dar para outra pessoa usar. Porque isso é amor, não é? Nós temos que dar o que é de melhor em tudo que nós fazemos, em tudo que nós nos propomos a fazer. Então, isto é para vocês verem que é um... detalhe. Vamos aqui ter um bazar, não é? O pastor já providenciou as nossas prateleiras. Já temos roupas ali para poder pôr no nosso bazar. Para quê, irmão? Para que toda pessoa, uma pessoa que chegue aqui, esteja precisando de um casaco, de uma blusa, de uma calça, o que for, você chega ali, vê o que você precisa, leva, se servir, se gostar, fica, se não, traz de volta. Isso não é pago. Isso não é pago. É mesmo o amor, é de graça, é gratuito. Mas isso também tudo é possível por tudo aquilo que toda a gente faz, que é as suas ofertas, os seus dízimos, o seu trabalho de amor, de carinho, é que nos proporciona fazer tudo isso que nós estamos fazendo. E alcançar. Eu já fui agraciada e abençoada com roupas, a minha filha também.
Muitas pessoas aqui já foram, e isso é o quê? É o carinho, é o amor, porque nós somos uns pelos outros, e nós damos a mão. Por quê? Porque nós servimos um Deus que é vivo, que é provedor, que Ele restitui a vida, porque num dia nós precisamos, no outro dia nós estamos abençoando. Amém? Então, logo para a semana, por aí, né, depois vai ter um anúncio mais oficial, né, do nosso bazar, e quem tiver precisar, e quem souber de alguém que precise, estamos aqui, tá bem? Amém? Que Deus abençoe a todos. Bom dia. Agora sim. Rapaz, negócio aqui, viu? Higiene total. Glória a Deus. Amados, bacana, né? Esse trabalho, às vezes a gente faz coisas que a igreja não tem, assim, aquele conhecimento, né? Porque não está, assim, algumas pessoas tão próximas. Mas o nosso intuito, né? Aqui mais no meio. A nossa intenção é sempre fazer tudo aquilo que é a obrigação da igreja, né? A obrigação no sentido de missão, né? Nós somos uma igreja missionária. Jesus, ele nos comissionou com um propósito e esse tem que estar no coração da igreja. Amém? É o trabalho que a gente faz para a Guiné, é o trabalho que a gente faz aqui em Portugal dos refugiados que chegam, é o trabalho do Ministério de Música que a gente está fazendo junto com a juventude, de um modo geral, né? É o Ministério Mirim, e em breve eles vão estar apresentando. E é legal, a gente tem outro trabalho missionário, que é através das cartas, vocês já devem ter ouvido falar, projeto Dorcas, e que a gente precisa dar força nisso. A gente precisa de pessoas, né, que estejam dispostos a se dedicar, a colocar o coração na obra, para que a gente possa alcançar muitas vidas. E em todos os trabalhos, todos esses trabalhos, amados, nós temos ouvido muitos testemunhos. E isso é muito bom, isso é muito legal, a gente está tendo esse feedback, essa resposta, porque é o amor de Cristo alcançando as vidas. Amém? E, obviamente, que a gente pode ir muito mais longe, mas sozinho, né? A gente, conforme algo que a gente já aprendeu, o apóstolo gosta de repetir muitas vezes, sozinho a gente vai mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Então, precisamos de união nesse sentido para podermos alcançar outras vidas. Porque a minha e a tua vida foi alcançada com o mesmo trabalho. De outras pessoas, de outras famílias, de outras igrejas, não importa. Mas é um trabalho de unidade e de amor. Aí nos alcançou. Amém? Glória a Deus. E falando sobre isso, queria só alertar aqui. No mês de maio, próximo mês agora, nós vamos estar dedicando esse mês para a família. Tá? Então, todo o mês de maio, nós vamos estar trazendo tudo voltado para a família. Nós vamos estamos já trabalhando para criar alguns programas durante o culto ou o fim de semana também, que envolva a família. Então, a recomendação, esteja orando, esteja preparado, esteja já colocando dentro da sua casa, né, essa ideia para todos. É importante que a família esteja unida, é importante que a família esteja presente, para que a gente possa alcançar e receber de Deus tudo aquilo que Ele tem gerado no nosso coração. É algo voltado para a família, vai abençoar a sua casa em todos os sentidos. Amém? Unidade, quebrantamento, reconciliação, restituição, o batismo do Espírito Santo, tudo isso é o mês de maio que Deus vai operar nas famílias. Amém, amados? Então, esteja preparado, esteja disponível para isso, para que você possa ser muitíssimo abençoado. Você e sua casa. É como a Bíblia sempre nos ensinou. E como a diaconisa Helena estava falando, né, das igrejas, a igreja, o projeto Vida Nova mesmo, começou também no lar do sogro, né, do apóstolo. Espinho também começou
na casa dos pais da pastora Patrícia. Então, amados, a igreja começa dentro da sua casa. E eu lembro aqui que quando Abraão, ele, obedecendo a Deus, foi levar Isaque ao sacrifício, ele levou todas as coisas, inclusive o fogo. Ele trouxe de casa tudo preparado. Então, você vê que a adoração ao Senhor começa dentro da nossa casa, do nosso lar. A gente não vai encontrar as coisas no meio do caminho. A gente já tem que trazer de dentro da nossa casa o quebrantamento, o espírito de adoração. Amém, amados? É isso que a palavra nos ensina. Então, você vê que o povo de Deus, através de Abraão, ele começou o quê? Na casa de Abraão, porque ele chamou Abraão para ser pai das famílias da terra. A tradução original é isso, pai das famílias da terra, e que forma a nação, cujo Deus é o Senhor. Amém? E no dia 1 de maio, cai numa segunda-feira. É feriado, dia 1º de maio é dia do trabalhador. Amém? Então, eu estou com a ideia de a gente ver, quem puder ir, a gente vai tratar disso melhor, para a gente ir a Óbidos. Óbidos é aqui 30 minutos, mais ou menos, 40, né? E é uma cidade muito bonita, quem já foi lá sabe como é que é, histórica. E ali nós vamos estar fazendo até um trabalho que nós já fizemos muitos anos atrás, não sei quem lembra, de um caça ao tesouro, porque a cidade é muito bonita, não é grande, a gente passeia por dentro dela, porque aquilo ali é um feudo, né? Um castelo, era uma cidade protegida dos muros de castelo, e a gente entra, é histórico, e ali tem muitos pontos históricos. E eu tenho já um script sobre esses pontos, né? Que é a caça ao tesouro. E a gente pode nos divertir dividindo por família. Então, vocês com os filhos, né, vão formar uma equipa. E vocês vão receber o script, todo mundo script igual, e vamos ver quem consegue desvendar ali, né, a caça ao tesouro. E depois a gente vai comemorar aquilo ali, a gente faz uma premiação, faz alguma coisa assim. Pastor, eu estou sozinho aqui na igreja, minha família é de outra igreja, ou então só eu sou crente. Você vai se unir. Era que nem a Páscoa, né? Você vai se unir a uma família que tiver um número menor de pessoas. Amém? E no mês de maio, você também... Pastor, mas sou eu, é só para a família? Quem não é para vir? Não, é para vir todo mundo, porque você faz parte da família de Deus. Amém? Tá? Então, amados, isso é para alcançar a todos. E vamos, então, já você se programar para a gente vai combinar melhor, para o dia 1 de maio, a gente está se programando para irmos a Óbidos, a gente marca tudo direitinho, e a gente faz um piquenique, ali na área, logo na entrada tem umas mesas, né, que a gente já parou lá, né Lino? Tem umas mesas que a gente pode levar, fazer um piquenique ali, a gente divide ali o farnel, a gente combina a hora, tudo direitinho. Amém? Vamos aproveitar, é uma oportunidade boa para a gente estar se divertindo, unidos junto com a igreja. Glória a Deus! Muito bem. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, esse dia é um dia especial, onde a tua palavra ela vem ao encontro daquilo que a tua igreja tanto necessita. Algo que o teu Espírito Santo preparou nesta manhã, como revelação e poder, algo transformador, algo que irá curar e libertar, algo que fará diferença na vida da tua igreja. Por isso eu te peço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Senhor, tu que ressuscitaste, está no nosso meio através do teu Espírito Santo. Pai, traz toda a sabedoria, todo o entendimento, abre as mentes e desperta a fé em cada um, para que todos nós possamos ter um tempo novo, um tempo apropriado, preparado para vencer a cada dia nossas lutas, sendo um povo livre, Senhor,
para romper com todas as barreiras. E tudo isso que seja para a glória do único nome que é devido, Senhor, que é honrado, que é o nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Realiza isso no nosso meio. Amém. Amém. Muito bem, amados. Abra sua Bíblia lá em capítulo de Atos dos Apóstolos. Capítulo 19. Nós vamos estar falando de algo aqui que de início você pode pensar, pode interpretar que é algo que você já ouviu falar, algo que você conhece muito bem. E eu afirmo que realmente conhecemos muito bem acerca de definições, de conceitos, que é acerca da fé, acerca do poder de Deus. Mas algo que há algum tempo eu venho orando e buscando para mim mesmo, mais profundidade, mais entendimento de ação, de postura, de atitude em relação à fé. Porque às vezes nós paramos no conhecimento de uma definição, de um conceito. E como somos convencidos por nós mesmos, pelo nosso intelecto, de que entendemos aquilo e até explicamos o que aquilo às vezes é usado como uma barreira, impedindo que essa satisfação de consciência, de que a gente tem, eu sei o que é isso, parece que como satisfaz aquele entendimento, faz-nos parar e não nos aprofundar mais no conhecimento daquilo, da essência daquilo. Há algo que esteja em oculto por trás daquilo, algo que esteja muito mais além do entendimento humano. Amém? E a fé é uma dessas coisas. Para você ter uma ideia, quando a gente fala assim, Deus criou o mundo, Deus criou o universo, através do quê? Através do seu poder, através da sua palavra. E se você ouvisse da seguinte forma, Deus criou todo o universo porque ele teve fé. Parece para muita gente, para algumas pessoas, vai parecer um pouco estranho, um paradoxo, mas espera aí, ele teve fé em quê? Fé em quem? Ele não é Deus? Aí é que a gente começa a pensar um pouco além daquilo que nós entendemos. Justamente, às vezes, essa confusão que a gente depara achando que essa expressão foi algo equivocado, parece que não é bem fé, mas fé em quê? Porque nosso entendimento é a fé numa coisa, porque em Hebreus você vê que a definição de fé é o quê? É a esperança de você alcançar alguma coisa, e crer que existem coisas que você não vê. Essa definição serviria para Deus? Será que Deus ele acredita em alguma coisa que ele não vê? Se Deus é onipresente, onisciente e onipotente? Isso não se encaixa, não é verdade? Que coisa é que Deus não consegue ver se ele é onisciente? Não existe. Que esperança ele tem de alcançar alguma coisa se é ele mesmo quem faz? Então você, olhando assim radicalmente na definição, se for interpretar essas ideias, você não. Então parece que essa definição de fé para Deus não bate, porque isso aí é para nós. Esse tipo de fé é para nós humanos. Então Deus criou o universo, mas não foi através da fé, mas foi através da fé. E aí é que entra o detalhe de a gente
perceber mais profundamente todo esse significado de fé, e que não é só aquela definição, aquele conceito que nós temos em relação àquilo que é direcionado ao ser humano, mas algo mais profundo, e que você vê que aconteceu no meio deles, e era o que Jesus tentava ensinar aos discípulos, e é o que nós precisamos ter. Por isso que eu declaro, em nome de Jesus, que aquilo que o Espírito Santo vai fazer você entender, que você vai tomar posse, ele também, nesta manhã, vai realizar milagres na tua vida. Coisas que você talvez nem veio com essa expectativa tão grande. Mas que o Espírito Santo ele vai realizar, porque primeiro ele vai fazer você entender que algo sobrenatural é o tempo do sobrenatural, vai acontecer. Cura, libertação, restauração, porque nisso Deus quer operar e quer que a igreja caminhe. Amém? Havia muitas palavras para a nossa leitura, mas eu quero trazer nesse capítulo 19 de Atos, que diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. E começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos. Passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais de Paulo que ele usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados e suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva. E um deles, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram de casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas.
Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Amém? Glória a Deus. Você vê aqui alguns eventos nesse capítulo, né? Acontecimentos muito curiosos. Primeiro que Apolo, se você for estudar quem é esse homem, a palavra de Deus diz que ele não perdia para ninguém nas sinagogas. Quando o assunto era discussão sobre a lei e o próprio Jesus, porque ele acreditou em Jesus Cristo como Salvador, quando ele ia discutir, o cara era eloquente, ele conhecia muito e sabia falar. E a palavra de Deus diz que todo mundo ficava sem saída nas questões de Paulo. E Priscila e Áquila, um casal, quando viu isso nele, chamou até para ele ir para a casa deles, né, para conhecer, além disso, o próprio Espírito Santo. Em Éfeso, né, aconteceu isso. Ele viu alguns irmãos ali, crentes, e Paulo falou assim, vocês foram batizados em quê? No batismo de João. E, amados, você vê uma coisa muito interessante, né? Que hoje em dia a gente tem um conceito de que você aceitou Jesus Cristo, então tem que ser batizado. Só que no tempo de João, antes das pessoas aceitarem Jesus Cristo, que ainda não conhecia Jesus Cristo, eram batizados antes, porque João batizava. E depois é que veio Jesus e ele disse, eis o Cordeiro de Deus, vocês devem seguir esse daí. Entende? Mas por quê? Porque o batismo é o batismo justamente de arrependimento. Não é o batismo do Espírito Santo. Então, se nós cremos naquele que há de vir e aquele que já veio, que é a promessa da salvação, a nossa atitude é do batismo. Batismo nas águas. Então, amados, se você crê em Jesus Cristo e ainda não foi batizado, não é aquele batismo de criança, quando na Igreja Católica se faz, eu não sei se outras religiões fazem, quando a pessoa nasce, os pais levam a criança. Por quê? Porque o batismo das águas, de você crer em Jesus Cristo como seu Salvador, é uma decisão sua, e isso tem que ser consciente. Por isso que é o batismo do arrependimento, arrependimento é a mudança de direção. Então, é um caminho que eu estava tendo na minha vida, uma filosofia de vida, as minhas atitudes, né, diárias, e agora não, eu conheço Jesus Cristo como meu Salvador, e agora eu vou seguir a Jesus. Então, antes eu não estava seguindo Jesus. Eu não conhecia Jesus. Antes eu estava seguindo qualquer coisa, menos. Então, por isso que é uma mudança. Esse é o arrependimento. E eu me batizo, né, para confessar a minha fé e tomar posse de tudo aquilo que é a promessa para a minha vida. Amém? E aí ele segue aqui dizendo, mas vocês conhecem o batismo do Espírito Santo? Não. É necessário que a igreja tenha o batismo do Espírito Santo, que conheça isso. E, infelizmente, a gente vê muitas, né, igrejas, algumas pregações, dizendo que o batismo do Espírito Santo era só nessa época, era só para a época. É absurdo isso. Eu não sei, isso não é coisa de Deus. Isso não é ensinamento bíblico, isso não é ensinamento de Deus. O batismo do Espírito Santo é para todo mundo. A promessa é essa, e eu derramarei sobre toda a carne. Toda a carne. Há uma necessidade, porque o que nós estamos vivendo aqui, nesta manhã, nesse lugar aqui, não é simplesmente um templo, lugar de parede, com som, com luz, não é nada disso. O que nós, quando olhamos aqui, vidas, estamos falando de vidas, e não de objetos e utensílios, estamos falando de vida. Quando nós olhamos ao nosso derredor, com esta vida toda, nós estamos vendo um corpo ressuscitado, que é a igreja. A igreja é Cristo ressuscitado. A igreja não é o templo, a igreja são as vidas que receberam Jesus como seu Salvador. E o cabeça é Cristo. E o corpo sem espírito é morto. Amém?
Então, qual é o Espírito que habita no corpo da igreja? O Espírito Santo. Amém? Então, é necessário que você creia nisso e que você busque. Isso, o pré-requisito disso não tem a ver com aquilo que ainda Deus tem que mudar na tua vida. Não tem a ver com aquilo que você, eu erro, eu ainda tenho que me libertar disso. A igreja é justamente para isso. Não é, amados, somos um corpo. Significa que, por um acaso, que se você ferir, se você tiver uma infecção no braço, você está infectado, então tem que sair do corpo, porque o resto do corpo está sarado. Você corta o teu braço, você trata ele no corpo. Amém ou não amém? Toda doença você trata no corpo. E se você não sabe, fique sabendo que a cura de qualquer doença no teu corpo vem em auxílio dos outros órgãos. Para curar, para sarar. Além do auxílio de remédios, obviamente, mas que você toma no corpo e o corpo faz com que aquela doença, aquela infecção seja sarada. Amém ou não amém? Então, todo o corpo trabalha em função de algum ou de alguém que esteja doente. Então, amados, e não é porque você está com febre ou está com uma infecção que você deixou de ter o teu próprio espírito. Não, porque senão você morre. Então, amados, se você tem algum problema, se você está lutando para vencer, tem dificuldade, você ainda está querendo se libertar, está querendo crescer, está querendo vencer, amém. Mas isso não impede de você ter a presença do Espírito Santo sobre a tua vida, porque é Ele quem vai te levar à cura. Você está entendendo? Eu estou ainda falando sobre o processo. Então, não aceite palavras contrárias a isso. Nem de ninguém, nem de papai, nem de mamãe, de amigo, nem de outra igreja, nada disso. Nem de profeta. Não faça isso. Busque a presença do Espírito Santo, porque ele é uma promessa para quem crê. Amém? O que Paulo pergunta aqui é o seguinte: vocês conhecem, já foram batizados? Não. Paulo vai dizer, mas como é que está a tua vida? Vocês eram recém-convertidos. Provavelmente, assim como ainda nós, temos muita coisa para melhorar diante do Senhor. Então não, só o batismo de João. Era uma igreja nova, o evangelho estava começando. Havia muitas perseguições. E ele, não, vocês precisam. Qual é o pré-requisito? O pré-requisito é você, entendeu? Você crê, você creu, você quer receber. Então vem cá, vamos orar. E você recebe o Espírito Santo. Como é que é isso, pastor? Eu vou dar cambalhota, vai haver vou ficar arrepiado. Não tem nada disso. Através da fé, você recebe esse poder de Deus e começa a colocar em prática tudo aquilo que a palavra vier até você, tudo aquilo que você receber como orientação na leitura, Deus vai te revelar, Deus vai falar contigo de várias formas. Essa é a manifestação do Espírito Santo, porque sem Ele você não tem entendimento e você não tem direção. Quem te convence, eu posso falar muitas coisas aqui, você, caramba, é verdade. Mas quem te convence da verdade é o Espírito Santo, não sou eu. Quem te leva a se quebrantar, a sentir aquilo, caramba, é isso que eu preciso. Ele está certo. Quando você fala ele está certo com o que ele pregou, quem está te convencendo e trazendo esse entendimento para você concordar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está fazendo a obra. Então, é necessário. Dons são outras coisas que vêm do Espírito Santo. São habilidades espirituais, né? Estamos falando de dons espirituais, que o Espírito Santo escolhe cada um de nós com algo que vai se destacar nesses dons. O ensinamento, você vê os mestres, vê a pregação, você vê pessoas que profetizam, pessoas, não é profetada não, é profetizar mesmo, né? Não é toda, eis que te digo, eis que o cara não sabe nem, caramba, peraí, deixa eu anotar aqui, ele não consegue nem cumprir tudo aquilo. Mas
dons de cura, dons de falar em línguas. Paulo até fala, mas o que adianta você ficar falando blá, 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 se não tem ninguém que interprete? Não edifica a igreja. Então Paulo até fala, eu prefiro que vocês profetizem e orem, faça a sua oração, a oração racional. Fala naquilo que todos entendem. Amém, amado? Mas são dons. Assim como ele dá o exemplo, o corpo tem vários membros e cada membro uma função. Nem todos são mão, nem todos são perna. Amém? Por isso que o corpo Então, não existe privilégio. E ele fala em línguas, e ele profetiza, e eu apenas dou aula. Você não é menos. Isso é um conceito humano. Isso é besteira da cabeça do ser humano. Querer qualificar os dons espirituais. Porque a palavra de Deus diz que todos vêm de um só espírito. E se você faz bem, com excelência, aquilo que Deus confiou em você, você está glorificando a Deus. Porque, amados, tem muita gente, pode ter certeza que se você fizer com excelência, dar aula, você pode estar glorificando muito mais a Deus do que aquele que está pregando aqui, que tem o dom da palavra. Se ele não for humilde e começar a se orgulhar, dizer, eis que, porque eu sou Tauro, não está glorificando a Deus, está glorificando a ele. E lá está edificando vidas. Você está entendendo? Amém ou não amém? Acerca do Espírito Santo, né? E aí você vê que vem acontecendo uma outra coisa. Acontece eles são batizados, seguem a vida deles, e a palavra de Deus diz aqui que alguns judeus não creram. Não creram naquilo que Paulo estava ensinando. Por quê? Eles estavam com uma mente cauterizada, estavam com uma mente doentia pela lei de Moisés. Não abria mão, eles não queriam ouvir. Diferente do povo de Bereia, se vocês leem, era um povo chamado nobre, que eles ouviam, vamos julgar. É verdade. E eles creram, através do entendimento, abriram o coração. Eles poderiam não ter aceito, mas eles abriram a oportunidade de entender. Deixa eu ouvir o que ele tem a falar. Deixa eu julgar naquilo que eu creio. Ele está falando a verdade. Está aqui escrito. Então, aí o Espírito Santo trabalha no entendimento. Mas alguns judeus aqui não tinham esse quebrantamento. Não queria, porque eram radicais à lei. Então, não creram na palavra. Outros creram. E aconteceu que estava muitos milagres que Paulo estava fazendo. A ponto de os filhos de Cefas, né? Seva, eles começaram a querer fazer a mesma coisa que Paulo estava fazendo, mas como é que eles faziam? Alguém que chegasse, olha, tem o Deus sabe, o Deus do João ali, ele fala que em nome de Jesus o demônio tem que ser expulso. Então, aí chegava, está endemoniado aqui, vem cá, em nome de Jesus, olha lá, o Deus que o João lá, ele está falando lá que serve, sai daqui. O que é isso? Que cena é essa, amados? Que cena é essa? Aí o demônio olhou para o cara e falou assim, o que você está dizendo é o seguinte, esse Jesus que você está dizendo, eu conheço. Mas ele não conhecia, mas o demônio conhecia. Eu conheço quem é Jesus. Paulo também eu sei quem é. E você também não conhece direito quem é Paulo, mas eu sei quem ele é. Eu já levei muita burdoada dele, né? Agora, e vocês? Não tem a mínima ideia quem são vocês. E bum, bofeteou, deixou os caras nuzinhos e sangrando, cheio de ferida, dor, saíram correndo. Isso é verdade. Mas quem eram esses homens? Pessoas que não estavam preparadas porque, primeiro, não entenderam o evangelho, não creram, não entenderam o poder e o plano da salvação, não entenderam o propósito de Jesus para com a igreja e para com cada um, não sabiam o que significa dons, não tinham o quê? O batismo do Espírito Santo. Começou a querer fazer a obra para aparecer e fazer de forma repetida. Se ele fez, eu também faço. Não, mas nós temos que ter justamente condições em nós
para que a gente possa fazer a boa obra. E isso não é complicado. Primeiro, nós temos que crer em Jesus Cristo. Crer que Ele morreu e ressuscitou. Ponto final. Não tenha dúvida, porque a palavra de Deus diz que a dúvida é pecado. A dúvida em relação às coisas de Deus é pecado. Sabia? Lá em Romanos fala, dúvida é pecado. Então, crê em Jesus Cristo. Se eu creio, eu tenho que crer em toda a palavra que veio dele. Então eu vou estudar e vou ver. Por mais que, uau, é surpresa, por mais que parece algo improvável, eu tenho que crer. Se eu creio que ele é o Filho de Deus e morreu e ressuscitou, eu creio que dentro desse plano há coisa muito maior do que simplesmente eu saber que ele morreu e ressuscitou. Há algo para mim, para a minha casa, sobre a minha vida. E eu vou em busca daquilo que eu creio que aconteceu. Há algo muito maior do que isso. Amém ou não amém? E aí, significa que aquilo que Paulo ensinou aos Efésios, batismo nas águas, sim, eu creio, ele ordenou, eu vou ser batizado nas águas. E se tem alguém aqui que ainda não foi, procure-nos, tá? Procurem-nos para a gente realizar isso, em nome de Jesus. Depois, vem o batismo do Espírito Santo. É um direito seu como filho de Deus. Não deixa ninguém roubar isso de vocês. Eu quero isso. Começa a buscar o Espírito Santo em oração. Já já nós vamos falar mais sobre isso. E depois, aí sim, através disso vocês estão capacitados pela fé, aí nós vamos entrar mais profundamente nisso, em fazer toda a obra. Amém? Essa é a preparação. E aí nós entramos. Amados, você já se questionou de que alguns milagres ainda não foram alcançados? Para você? Você já se questionou alguma vez? Alguma coisa em caramba, esse milagre eu ainda não alcancei. Isso ainda não aconteceu na minha vida. Será que alguns deles você já, dentro da tua consciência, lá no fundo você fala assim, isso talvez não vá acontecer. Isso é pouco improvável que aconteça. Isso é muito difícil de acontecer. Pelas circunstâncias e pelo tempo que já isso toma e, sabe, aquilo já perdeu um pouco da motivação. Talvez possa ter acontecido isso com vocês. Veja bem, Pedro ele recebe a revelação do Pai, a promessa de dar a vida por Jesus, ele declara isso. Ele nega Jesus, mas é restaurado no fim por Jesus. Pedro andou sobre as águas, porque quando ele viu Jesus, ele falou assim, se é mesmo quem eu estou pensando que é, se é o mesmo Senhor Jesus, faça com que eu venha e ande até você. Ele, vem! Só falou assim, vem! E Pedro botou os pés nas águas e começou a caminhar. Quando estava chegando perto de Jesus, aquele vento, aquelas circunstâncias, o vento não parou, a tempestade não parou, as águas não parou de subir, nada disso. Mas quando ele deparou e deixou de olhar para Jesus e olhar para as circunstâncias que estavam à sua volta, ele começou a afundar. Ali houve um momento em que ele perdeu a tal fé que nós vamos entender. Ele tirou os olhos de Jesus. E quando ele estava afundando, Jesus estendeu as mãos e ele levantou. E ele voltou a ficar de pé. A mulher do fluxo de sangue. Jesus, no meio da multidão, ele ia para a casa de Jairo, que ele foi chamado para curar. Mas no meio daquela multidão, todo mundo apertando, né? A mulher com 12 anos de fluxo de sangue, já tinha gastado tudo que ela tinha em médicos, tudo na época. E ela, se eu tocar apenas na orla, ela falou, se eu tocar, lembra dos lenços de Paulo? Se eu tocar somente olha só, não tem diferença nenhuma, tá? A gente vai ver isso. Se eu tocar na orla dele, com certeza eu serei curada. E ela quebra os paradigmas todinho ali, porque ela era imunda, ela era considerada imunda por causa do fluxo de sangue, e ela vai entrando no meio de todo mundo, não quero saber se eu vou ser pedrejada, se eu vou ser chicoteada, e ela vai, e quando ela dá um toquezinho, pá!
Aí Jesus para de andar. Para de andar, para todo mundo aí. Para, o que houve, Senhor? Para, o que houve? Alguém me tocou. Pô, Senhor, isso não é hora de brincadeira. Tá, olha a multidão que está ao teu redor aqui. A gente está tendo até que afastar as pessoas, está todo empurra aqui. É claro que alguém te tocou. Não, é diferente. Eu não estou falando de empurrão. Eu estou falando, alguém me tocou com fé. Porque de mim saiu o quê? Virtudes. Ele sentiu, alguém me tocou. Alguém me tocou. E aquela mulher, fui eu, Senhor. E o que ele disse para ela? A tua fé te salvou. Jesus, ele curou uma pessoa de forma involuntária. Ele não chegou, vem cá, o que queres que eu te faça? Como em outro. Jesus não cuspiu no chão, Jesus não estendeu as mãos, Jesus não deu uma palavra, como deu para os leprosos. Ele curou aquela mulher de forma involuntária, através da fé dela, embora seja da vontade de Deus. Mas aquela cena mostrou que ele nem sabia quem foi curado. Alguém foi curado. Quem foi? Alguém foi curado aqui. Quem foi? Fui eu. Foi você? A tua fé te salvou. O centurião romano impacta Jesus, que ele diz, eu nunca vi em Israel. E quando ele fala de Israel, ele está falando dos judeus, dos ortodoxos, aqueles caras religiosos, aqueles caras que conheciam a lei. Ele fala, eu nunca vi uma fé dessa. E está falando de um romano, um pagão. Eu nunca vi tanta fé. E está falando da fé nele, em Jesus. Porque ele falou assim, o senhor não precisa ir. Eu sei o que é autoridade. Dá uma ordem daqui que ele vai ficar curado. Que é esse cara? Outro impacto. Outra pessoa que impactou Jesus pela fé. Outra pessoa que impactou Jesus pela fé. Caramba, eu nunca vi tamanha fé em todo Israel. Em todo Israel eu nunca vi. O senhor pode dar uma ordem daqui que ele vai ficar curado. Pode ir então. Seja feito conforme a tua fé. Olha como é que Jesus está curando nessas horas aqui. Os leprosos foram a mesma coisa. Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E Jesus dá uma ordem assim, vai se apresentar aos sacerdotes. Eles saíram dali o quê? Com lepra ainda. Porque a palavra de Deus que eles foram curados aonde? No caminho. E eles vão se apresentar ao sacerdote. Senhor, mas cura primeiro. Vão se apresentar no sacerdote. Imediatamente eles vão embora. E, caramba, ficamos curados. Um voltou para seguir. O outro seguiu a vida, queria ter a vida que tinha antes. Porque eles só podiam entrar na cidade se tivessem curados. Então, 9 das pessoas curadas, né, quiseram voltar para a vida que tinha antes. Esse não. O que eu vou fazer naquela vida que eu tinha? Nada disso. Eu vou seguir o abençoador. Aquele que me dá a vida eterna. A fé do povo permitia que até a sombra de Pedro curasse. Em Atos diz que o povo via os milagres que Pedro estava fazendo, amados. E a sombra dele, as pessoas estavam doentes, estavam endemoniadas, empurravam literalmente. Era assim que acontecia. A sombra. Cara, onde é que está o sol? Está ali, então vamos para aqui, que a sombra vem para cá. A sombra dele vai me sarar. Porque esse cara, eu reconheço que ele é ungido do Senhor. Ele tem o Espírito Santo. Ele tem algo que nós não temos. Ele é realmente escolhido por Deus. Isso fazia com que a fé do povo, por causa da sombra, a fé que da orla de Jesus, a mesma fé que quando Paulo olha, eu não posso estar em todos os lugares. Eles querem que eu vá em todos os lugares. Eu não estou em todos os lugares. Faz o seguinte, mas se eles têm fé que isso pode acontecer, que o nome do Senhor Jesus Cristo a quem eu prego realmente vai acontecer, olha, leve esse lenço ungido aqui, ó, leva o meu avental, coloca sobre eles, porque eles vão ficar curados. E quando aquilo chegava, olha, Paulo mandou entregar isso daqui, colocar sobre a tua ferida, porque você vai ser curado. Paulo mandou
ele ungiu em nome de Jesus, então coloca que eu vou ser curado. E era curado. E era curado. O povo, Paulo vê que o coxo tinha fé para ser curado. Na entrada, em Atos capítulo 14, ele olha para um coxo. Presta atenção. O que a palavra de Deus diz? Presta atenção, amados. Paulo está entrando lá para a sinagoga, ele olha para um coxo, o coxo olha para ele. E Paulo, a palavra de Deus diz, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. E ele diz, levanta. E ele levantou? Levantou. Mas de que forma? Ele deu um salto. Isso mostra, aponta para a expectativa tão grande da fé dele. Porque assim que ele recebeu uma única palavra de Paulo, ele falou assim, seja curado em nome de Jesus. Ele imediatamente deu um salto e ficou curado. Vocês estão entendendo? Estão pegando ali só os exemplos. O grão de mostarda, ele move montanha. Aqui nós estamos falando de uma fé que Jesus dá exemplo, assim como na figueira, que ele amaldiçoou. Ele fala, olha, se vocês tiverem fé, quando eles voltarem, caramba, Senhor, a figueira ficou, o Senhor amaldiçoou, está sequinha. E por que vocês estão surpresos? Por que vocês estão surpresos? Se vocês tiverem fé, assim, ó, o menor grão que tem na época, né, era o da mostarda. Você vai dizer para essa montanha, sai daqui, vai para lá. A montanha vai sair, vai. Sério, Senhor? Sério? A mesma coisa aqui em Mateus, quando ele fala, né? Quando eles vão, trazem um filho, trazem um filho endemoniado com epilepsia, se contorcia todo. E, Senhor, cura o meu filho, porque eu levei o meu filho até os teus discípulos e nenhum deles pôde curar. E Jesus disse, até quando eu tenho que andar com vocês, cara? Até quando? Incrédulos. Está falando dos discípulos, incrédulos. Mas o pai tinha fé que o nome de Jesus podia curar. Tanto é que levou até os discípulos. Mas eles não tiveram fé para curar. E aí levou até Jesus. E imediatamente ele curou. Aí os discípulos, Senhor, em particular, por que a gente não conseguiu curar? Porque não são vocês que curam. Olha a pergunta deles. Por que eu não consegui curar? Por que nós não conseguimos? Por que não são vocês? Porque vocês precisam ter fé. Vocês precisam orar. Vocês precisam buscar. Esse foi o ensinamento de Jesus. Vocês precisam ter fé para fazer a obra. A unção precisa estar em vocês. Vocês precisam buscar o Espírito Santo. Precisam buscar poder do alto. E obviamente que Jesus, a palavra de Deus diz, Jesus também não fez. Ele era ungido, era ou não era? Não era filho de Deus? Ele era ungido, ele era filho de Deus. E por que não fez tantos milagres em Nazaré? Porque lá eles não acreditavam. Eles não tinham fé que o Senhor Jesus poderia sarar, curar e libertar aquele povo. Há os dois lados. E há um lado voluntário e um lado involuntário. E Deus opera de acordo com todo o panorama que ele vê da manifestação da fé. Lembra-se, e aqui do grão de mostarda, da montanha, da figueira, nós estamos falando de algo que é involuntário, algo sem razão. A figueira não tem razão para ter fé. A montanha não tem fé. Olha, ele mandou, vamos embora. Não tem fé. Ali há um poder e autoridade daquele que opera. Mas aquele que recebe também tem que ter fé. E agora eu entro para dizer o seguinte. No grego, quando eles usam essa palavra, porque a gente traduz tudo, aquilo que eu já expliquei. O português, né, quando a gente traduz no português, generaliza muita coisa. Mas quando ele fala dessa fé, das obras e dos milagres, é o pistis. No grego, é a palavra pistis, que significa o quê? Por exemplo, é uma fé de consciência, de confiança, sem colocar dúvida,
em questionamento humano ou razão alguma. Por exemplo, o objeto da fé de Abraão não estava na promessa de Deus. A palavra de Deus diz que Abraão, ele é um exemplo, está lá em Hebreus, como um homem de fé. Abraão teve fé. Não é assim que está escrito em Hebreus? Mas a fé de Abraão não era na promessa, no objeto da fé de Abraão, não estava na promessa de Deus. A sua fé simplesmente descansava no próprio Deus. No próprio Deus. Não era o objeto da fé. A nossa fé, amado, não tem que estar no objeto das consequências, do alcance, das promessas. A nossa fé, ela tem que estar justamente no autor da obra. Você quer ver um exemplo prático mais disso? Do que eu estou falando de Abraão? Lembra dos amigos de Daniel nas fornalhas? Quando ele chegar lá no capítulo 3 de Daniel, quando ele chega, o rei fala assim, Nabucodonosor, pô, vocês não adoraram o Deus que eu construí, o meu Deus, vocês não se protegem, vocês vão para... O que os amigos falam? Senhor rei, fica sabendo de uma coisa, os três, se o meu Deus, a quem eu sirvo, se ele quiser, ele vai me livrar da fornalha e vai livrar das tuas mãos, assim, afrontando. E se ele não quiser... não vai livrar. Mas uma coisa eu te digo, eu não me dobro diante dos teus deuses. Eles foram livres. Não foram? Por um acaso, eles demonstram fé de que seriam livres? Não. Eles não demonstram livre. Fica tranquilo, a gente vai entrar e vai sair, não vamos ser queimados, tu vai ver. Eles falaram isso? Não. Eles falaram o seguinte, se Deus quiser, ele vai nos livrar. Se ele não quiser, ele não vai nos livrar. Mas a minha fé, ela se descansa em quem? No Deus que eu sirvo e não nas obras. Aleluias. Aleluias. Essa é a fé. Aonde nós temos, entende, amado? Onde nós temos que nos aprofundar e buscar cada vez mais aquele que opera em nós, independente. Quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso viver com a fome como no banquete, na riqueza como na miséria, não vai fazer diferença, porque eu me descanso no Senhor. Essa era a fé de Paulo. Eu estava ontem, hoje a gente veio no carro, a minha esposa falou assim, você foi dormir que hora? Eu falei assim, quase 3 horas da manhã. Porque eu comecei a ler em Atos, continuei lendo daqui, né? A história, a vida de Paulo, como eu não tinha ainda parado para entender. Coisa, a partir daqui, ou até antes, né? Até o final de Atos, é um livro de tanta paixão. É um livro de tanto amor, sabe? Eu fiquei impactado, eu não parava de ler. E eu me derramava ali, ouvindo e vendo aquelas, caramba, o que ele... E o amor, a tranquilidade, na verdade, a perseverança, a postura. E você via que as cidades que ele passava, as necessidades que ele passava, as perseguições, chicoteamento, apedrejamento, tudo, não mudava a palavra dele. Não mudava a postura dele, seja lá o que fosse. E o Espírito Santo, cara, ele quando está chegando em Jerusalém, lá em Cesaré, chega um profeta, pega o cinto dele, tira, amarra, o profeta amarra os próprios braços e as pernas, dizendo, assim vão fazer contigo lá em Jerusalém. E aí os amigos dele, Paulo, então não vai não, vou, porque o Espírito Santo me disse para eu ir. Paulo não vai. Eu vou porque o Espírito Santo me disse para ir. Eu estou aqui para servir. Lá em Israel, uma das igrejas que eu fui, a primeira, né, teve uma reunião, era até no almoço. Aí o pastor árabe, convertido, ele era um árabe, ele falou assim, que ele tinha um trabalho nas casas, nas famílias, tanto na Jordânia, na Síria, no Líbano, lugares que é uma perseguição terrível, né? E no Egito. E aí ele perguntaram quantas vidas ele já tinha alcançado.
E ele disse, eu não conto. Eu não fui chamado para contar, porque eu entendo, eu e minha esposa, nós fomos chamados para obedecer e não para contar. Eu não sei, talvez alguém saiba, mas o meu propósito, o meu ministério, aquilo pelo qual eu fui chamado, eu e minha esposa, fomos chamados para obedecer. E aonde Deus falar, vai, eu vou. Se Ele mandar eu ir para qualquer outro canto, eu estou esperando Ele falar, eu vou. O meu ministério é obedecer. Uau! Um árabe convertido. E aí a gente vê coisas semelhantes a essa. A mesma fé, presta atenção, a mesma fé que você tem em Jesus Cristo de Nazaré como Salvador, a mesma fé que você tem nele como Salvador, você crê que ele é o Salvador? Pois é a fé que te cura e que te liberta, pois é o mesmo autor. Se você crê que ele é realmente o Filho de Deus, morreu e ressuscitou, é a mesma fé que você tem que ser curado e tem que ser liberto. E o que prende? O que faz com que você creia que ele é realmente o Salvador? E o que está fazendo que, pela mesma fé, você não consegue ser curado? Não consegue ser liberto? E está sempre chorando, se lamentando, reclamando, murmurando da vida. Porque é a mesma fé. Se você, amados, afinal, o que é mais difícil? Ressuscitar ou ser curado? Não é ressuscitar? Não é uma coisa muito mais impactante? Se você crê que vai ser ressuscitado, por que não crê que vai ser curado? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você crê que no último dia eu vou para o céu, vou viver eternamente porque eu creio em Jesus, e por que não crê que tem que ser liberto aqui? Liberto do pecado, liberto da perseguição, liberto das acusações, liberto, sarado das feridas do passado, aquilo que a vida te trouxe, aquilo que você não escolheu, mas que alguém fez, mesmo sem intenção, mas aquilo que você sofreu, aquilo que você foi violentado, defraudado, você foi esquecido, você foi jogado no lixo, tudo isso marcou a tua vida, mas Deus, Jesus Cristo veio pela mesma fé te libertar. Se você crê que você vai ressuscitar, você tem que crer a mesma fé, ela tem que ser profunda, mas crendo não no objeto da cura, mas em Deus, descansando no nosso Senhor e Salvador. Aplauda bem forte no Senhor. Aleluia. Até mesmo a ciência do homem pode curar muitas doenças que antes eram tidas como incuráveis. Se você não tem fé na cura e na libertação que vem de Cristo, como poderá crer na própria ressurreição? Você está entendendo onde Deus está querendo chegar conosco? Amados, homens de fé inabalável são como Davi e Paulo, que numa caverna escreveu salmos e numa prisão escreveu cartas de encorajamento e de amor. Isso que é homem de fé. Enquanto Davi estava lá na caverna, perseguido, um exército atrás de um homem. Um exército atrás de um homem. Para matar Davi. Matar mesmo, arrancar o pescoço. Numa caverna, sem a família, sem comida direito, sem bebida, sem trocar roupa. Estava lá ele, sabe, fazendo o quê? Escrevemos salmos para Deus. Cantando para Deus. Que doideira. Enquanto Paulo era chicoteado, lançado na prisão, algemado, eu estava vendo aqui, ele viajou dias e dias algemados. E quando ele chegava diante das autoridades, ele só falava uma vez, Jesus Cristo ressuscitou. Enquanto ele estava lá, estava escrevendo para os Efésios, estava escrevendo para os Coríntios, estava escrevendo para Timóteo, estava escrevendo para a igreja, Filipenses, elogiando eles, falando assim, continua no amor, vale a pena. Continua, olha, não deixa esses caras entrarem, fica de olho, fica com o olho aberto, persevera até o fim. Olha, o cara lá, chicote, cheio de dor, cheio de espinho na carne, conforme ele dizia, mas estava escrevendo, coragem, persevera que vai valer a pena. Que doideira é essa?
Onde é que está faltando um pouquinho mais de fé? No meio da igreja, no seio da igreja, para que a gente verdadeiramente nos santifique diante da palavra de Deus. E parar de holofotes, parar de fama, parar de se orgulhar, parar de vender imagem. O homem se gloria muito e estão esquecendo do nome de Jesus, aquele que tem que estar à frente de tudo. Não é isso que a gente canta, que ele cresça e eu desapareça. Não é isso que João falou. Olha, que eu tenho que diminuir para ele crescer. O que vem, eu batizo com água, mas o que vem depois de mim vai batizar com fogo. É a eles que você tem que seguir. É a eles. É a eles que você tem que seguir. Somos filhos de Abraão pela fé. Pela fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé, porque Abraão creu descansando em Deus. Ele não viu nada daquilo que Deus prometeu. Ele não viu a nação. Ele não conheceu. Não conheceu nada daquilo que a gente conhece. Olha o tamanho da nação que, por causa da fé dele, que Deus alcançou. Por quê? Ele descansou em Deus. E nós somos filhos de Abraão. Porque nós não somos filhos. Aquilo que aconteceu com Sara e Agar. Agar era a escrava de Sara, que gerou Ismael. Amém? E aí, Sara fala para Abraão, mande a escrava embora com o filho da escrava, porque ele não terá parte da herança da promessa. Você está entendendo o que significa? A gente olha o contexto, uau, né? Os seres humanos, o pai, a mãe, o filho, mas ali há uma mensagem. E o anjo, quando chega para Abraão, fala assim, ouve o que ela está a dizer. Por quê? Porque verdadeiramente aqui os filhos de Deus não têm comunhão com os filhos da escravidão. E a escravidão não tem parte da tua herança. Por isso que nós temos que ser livres em Cristo Jesus, para pertencermos e tomarmos posse da herança que só as promessas dos filhos de Deus podem alcançar. Nós não temos que ser escravos, por isso que nós temos que mandar embora tudo aquilo que escraviza, porque a lei da escravidão, amados, na época, e vale como argumento nosso, quando uma família era escrava, enquanto não pagasse a dívida, os filhos continuavam escravos. E assim ia, geração em geração, descendência em descendência. Então, manda o escravo embora, porque a promessa não é para eles. A escravidão não tem parte na promessa. Nós temos que ser livres para alcançarmos as promessas do Senhor. Nós aprendemos que o pecado nos afasta de Deus, mas o sangue do Cordeiro nos une eternamente. Havia uma divisória, mas ela foi removida para sempre. E a palavra de Deus diz, entremos ousadamente no santuário do Senhor. E ousadamente significa com a fé que você ainda não conhece, mas você precisa crer que você vai entrar para ter a comunhão com o nosso Senhor. Amém ou não amém? E nessa manhã, em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo falou fortemente. É algo que você tem que começar a buscar. Não é o conceito de fé, é aquilo que Abraão teve, aquilo que os amigos de Daniel teve, os exemplos. Amado, a nossa fé. Então, a cura e a libertação que hoje talvez você precise, depende de você crer nessa fé. Na fé que Deus, Ele é verdadeiramente o autor e consumador de todas as coisas. Que você tira todas as dúvidas, tira todos os ensinamentos contrários, todos os diagnósticos, tudo aquilo que escraviza, você tem que mandar embora. Tudo aquilo que te prende. E você vem, hoje eu vou ser livre, hoje eu vou ser liberto, hoje eu vou ser curado em nome de Jesus. Hoje você vai sair daqui transformado, e é através dessa fé. Porque do meu lado, a fé, eu tenho fé naquilo que eu prego, porque Deus revelou. É fé. Eu creio que milagres vão acontecer. E você precisa ter essa disposição. Agora, a dúvida, não vai acontecer nada. Em nome de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Precisamos ter essa fé. Hoje, essa manhã, eu quero orar
Se você tem algo no teu coração, na tua mente, que ainda precisa ser liberto, se você tem alguma doença, se você tem alguma coisa que precisa colocar no altar de Deus para ser sarado, curado, em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Mas vem com fé, porque se você vier com fé, você vai ser curado, você vai ser livre. Lembre que a própria obra que você pode fazer através da tua... sem duvidar, você vai dar ordem a muitas coisas e as coisas vão acontecer. Mas quando você der ordem, você tem que descansar em Deus. Você não tem que ficar... Deixa eu ver. Porque quando você vasculha as coisas, parece que gerou uma certa dúvida. Deixa eu ver se realmente aconteceu. Não é deixa eu ver se aconteceu, porque o se aconteceu ou não aconteceu é uma dúvida. Você tem que fazer como Pedro, os primeiros passos sobre a água. Vem! E ele foi. Ele não conheceu. Quando ele duvidou, será que eu estou mesmo? Será que eu vendo? Ele começou a afundar. Você está entendendo isso? Em nome de Jesus. Se você tem algo para ser curado, ser liberto, em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem aqui na frente. É a tua fé. É você e Deus. É você e Deus. É a tua fé. Descansar em Deus. Não, eu creio. Eu creio que vai acontecer algo. Eu creio que vai acontecer algo. E eu não vou ficar vasculhando, não, porque já aconteceu no meu meio. Já aconteceu no meu meio. Aleluia, feche teus olhos. Deixa o Espírito Santo começar a agir. Abre o teu coração. Feche teus olhos. Abre o teu coração. Porque o Senhor está passando aqui nesse lugar. Ele está começando a curar, Ele está começando a libertar. O Espírito Santo está começando a fazer a obra sobre a tua vida nesta manhã. O algo sobrenatural, aquilo que você talvez já tivesse vindo há muitas vezes aqui, receber oração. Você mesmo pediu oração, mas duvidou. Duvidou que algo poderia acontecer sobre a tua vida. E aí você pede 1, 2, 3 orações. Mas o que Deus está querendo fazer nesta manhã sobre a tua vida é: abre o teu coração. Porque é a tua fé, descansando em Deus, que Deus te chamou. Não foi para você fazer parte e sentar apenas numa cadeira. Deus te chamou para fazer parte do corpo dele. E o corpo dele é santo. O corpo dele é sarado. O corpo dele é curado. Ele entregou o seu corpo a todos nós. Ele partiu. Você, quando come o corpo, quando come o pão, você está interiorizando um corpo santo. E é esse corpo que fará obra sobre a tua vida. Em nome de Jesus.